tratando todo o corpo de doutrina que emana das Sagradas Escrituras, organizado e estabelecido pelos reformadores do século XVI. Ou seja, um cristão reformado é aquele que acata, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura, sem tirar e sem acrescentar. Esse é um cristão reformado. Mas, irmãos, primeiro aqui, eu queria começar pelas implicações desse ser um cristão reformado, né? Começar pelas implicações. Primeiro, pelos sofrimentos, né? Os sofrimentos, né, dos homens do passado, que pela graça de Deus responderam, né, o divino chamado, como nós acabamos de ler, 2 Timóteo. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. O atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Ora, todo quanto quer viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Irmãos, vocês perceberam isso? Um atleta, ele não pode receber o prêmio, ele não pode ser coroado, se ele não lutar cumprindo as normas. Cumprindo as normas. Será... Para o cristão, isso é um pouco diferente, porque nós já fomos salvos. No momento que você creu, você já é salvo. Uma vez salvo, salvo para frente, para sempre. Mas existem implicações nisso. Porque se você não seguir as normas, você vai jogar por terra aquilo que seria de ótima valia para a sua vida. Você está dispensando as benesses da salvação. Então, se você olhar para Mateus 11, versículo 12, lá vai dizer que desde o dia de João Batista até hoje, até agora, os céus é tomado por grandes esforços. Aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Dele quê? Do céu. Ou seja, quais as implicações disso? Quais as implicações de um cristão reformado? É uma verdadeira batalha, irmão. É uma verdadeira batalha. E nessas batalhas, todas essas batalhas, há vitórias. Todas essas batalhas, o final delas é a vitória. Porque já fomos vitoriosos em Cristo. E nele nós somos mais que vencedores. E quando você deixa de batalhar como um cristão, você está deixando de usufruir das benesses da salvação. Da alegria da salvação. De viver saltitando, feliz. Despreocupado com aquilo que vem sobre você. Né? Qual é a minha atitude como um cristão reformado? Diante daquilo que está proposto a vir. Que já está aí. Que não são poucas e não são boas, é enfrentá-las todas de cabeça erguida. De cabeça erguida. Meus irmãos, nós, em se tratando de sofrimento, em se tratando de reforma, cristãos reformados, nós não podemos deixar de lembrar, irmãos, de alguns nomes. E isso você tem o dever de passar adiante. A gente não precisa ir lá até os apóstolos, não. A gente precisa voltar lá no século I. Basta a gente voltar só até ali o século XIV, e vir até o século XIX. Do século XIV até o século XV, né, nós precisamos lembrar de John Wycliffe, né, e os seus seguidores, né, os Lollards. Aquelas gerações morreram todas, quase todos eles queimados, vivos, empalados em estacas. Em defesa de quê, irmãos? De uma reforma. Em defesa de uma volta ao caminho. Em uma defesa de uma volta ao Evangelho. De uma defesa de uma volta às Escrituras. Em uma defesa de traga as Escrituras para perto de nós. Eles morreram, todos eles morreram queimados. Empalados como um espeto de estaca. Sabe o que é pegar uma estaca, a ponte aguda, enfiar ela no chão e pegar um homem? Isso que aconteceu, irmão, com a maioria das pessoas. Aí a gente não pode esquecer de John Hus. A gente não pode esquecer dos irmãos moráveis, também foi seguidor de John Hus. Irmão, todas essas pessoas morreram em defesa do Evangelho. Todas essas pessoas morreram queimadas vivas.
Aí depois dessas pessoas veio Lutero, né? E nós sabemos a história de Lutero, e a gente não vai entrar aqui nesse assunto. Isso aí fica para um outro estudo, por exemplo, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Né? João Calvino, que logo em seguida, né, de Lutero, os 5 irmãos calvinistas, né, que foram enviados para o Brasil, a mando de Calvino, que chegaram na Bahia de Guanabara, Rio de Janeiro, e ali, né, foram obrigados a confessar a sua fé, e ali surgiu, né, a Confissão de Guanabara. E o que foi que aconteceu com eles? Creio que aqui uma boa parte já saiba. Eles foram obrigados a confessar por que eles tinham vindo para o Brasil, o que eles iam fazer aqui, o que eles queriam ensinar aqui, qual era a fé deles. Eles foram obrigados a confessar. Confessar que Cristo é o Senhor, que Cristo é Deus, Cristo era o Messias, o enviado, que Ele morreu para salvar pecadores como eu e você. Eles confessaram que eles criam na soberania de Deus, na justificação pela fé, e eles foram fazendo a confissão, quando terminou, foram mortos. Confissão de Guanabara. E sabe quem foi que os matou? Você já estudou num colégio, você já ouviu falar de Padre José Joaquim de Anchieta? Padre José de Anchieta, primeiro padre que rezou a primeira missa no Brasil. Sabe o que foi que aconteceu? Foi ele que matou os 5 calvinistas. Foi ele que deu a ordem, mata esses miseráveis. E alguém aqui já foi católico, eu no meu caso já. Vou falar, poxa, o padre José de Anchieta, primeiro que rezou a primeira missa no Brasil. Olha só. Então, meus irmãos, sabemos que o reformado é um rótulo, né? Mas é preciso definir quem realmente é um reformado. Por reformado, entende-se que é aquele que adere a uma das grandes confissões reformadas produzidas logo após a Reforma Protestante no século XVI. E os 5 grandes pontos dessa reforma, que são sola Scriptura, sola gratia, sola fide, sola Christus e sola Deo Gloria. Né? Certo pregador disse, não existe pregação fiel do Evangelho que não seja calvinista. Ou seja, o calvinismo é a defesa dos pilares do Evangelho de Cristo. Isso quer dizer que os reformados não são muitos, meus irmãos. Os reformados não são numerosos, comparando com os pentecostais e os arminianos. Não são muitos. É interessante, irmãos, é que a gente, antes de conhecer a doutrina, a gente até detestava, né, essa palavra, né, calvinista, Calvino. Né? Irmãos, isso é uma ignorância tão grande. Porque eu acho que depois dos apóstolos, talvez o homem que mais sofreu escárnio foi João Calvino. O homem que mais sofreu perseguição nessa terra. O homem que mais sofreu afronta foi Calvino. Irmãos, Calvino foi chamado de tirano, déspota, incendiário de hereges, frio, duro. Quando ele vinha à distância, quando a pessoa via de longe, falava, lá vem o causa acusativo. Porque tudo que ele falava era sobre as Escrituras. Qualquer conversa que ele adentrava era falando das Escrituras. Não tinha nada que se conversava com Calvino que ele não aplicava as Escrituras. Não tinha nada que Calvino conversava com alguém, que esse alguém não saía daquela conversa achando um pecador. Então, quando você fala da Escritura para alguém que é um pecador, que ainda não conhece Deus, certamente ele vai entender ali que ele é um pecador. Porque tudo que ele faz, e diante do que você está falando da Escritura, claramente ele vai entender que ele é um pecador. Então, Calvino, nesse sentido, quando ele vinha longe, diziam, lá vem o caos acusativo. Determinista, criador do capitalismo selvagem. Calvino sofreu 1000 mortes nas mãos de seus detratores. 1000 mortes. E olha, irmãos, que essas pessoas, elas faziam as suas, né,
as suas ideias a respeito de Calvino, sem nem sequer, em nenhum momento da vida, ter lido uma das suas obras. Elas faziam essa ideia de Calvino apenas lendo obras de críticos. E aí eu já queria fazer uma aplicação aqui para nossas vidas hoje, para o nosso tempo. Irmãos, quantas das vezes nós denegrimos a imagem de alguém apenas por ouvir uma mensagem mentirosa, um fake news? Quantas vezes nós fazemos mau juízo de uma pessoa por ter visto alguém colocar uma mensagem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, quando na verdade aquilo é uma mensagem falsa? Irmãos, isso é uma aplicação para mim e para você. Irmãos, hoje só é ignorante a respeito de certas causas, quem quer. Hoje você basta dar um clique. Tá certo que às vezes certos cliques vai se deparar com algumas mentiras ali estabelecidas, mas você sendo inteligente, você busca além dessa fonte, vai em outra, mas você vai encontrar. Você não precisa ir tão longe hoje para saber a verdade, não. Se um católico, por exemplo, no século I era indesculpável, hoje ele é muito mais. Porque hoje um católico só é católico se ele quiser. Porque se ele digitar na internet o que é um católico, ele vai encontrar várias verdades. E não é possível que ele não vai se atentar para alguma delas. Lutero, irmãos, nesse termo, que nós estamos tratando, que é a respeito de ser um cristão reformado, a respeito de ensinos, heresias, nos últimos tempos, Lutero disse algo tremendo, que a gente não deve esquecer isso, não. Aplica isso na sua vida, irmão. Você, como um cristão reformado, você precisa fazer isso. Qualquer ensinamento que não se enquadrar nas Sagradas Escrituras, ainda que faça chover milagres todos os dias, ainda que faça chover milagre todos os dias, tem que ser considerada maldita. Todo e qualquer ensino que não se enquadrar nas Sagradas Escrituras deve ser rejeitada, ainda que faça milagres. Ainda que faça chover milagres todos os dias. Tem que ser rejeitada. Tem que ser rejeitada. Heresias, falsos ensinos, nós precisamos, como reformado, detestar isso. Lutero, irmãos, como nós já falamos antes, ele foi o que acendeu o estupim da reforma. Nós já ouvimos isso, Lutero é considerado como o estupim. Não tem a dinamite? Tem um cordãozinho lá, que você risca o isqueiro, ele vai queimando e pum. Então, Lutero, ele foi o estupim da reforma. Calvino foi aquele que organizou todas as doutrinas, tudo aquilo que para nós importa, Calvino organizou, irmãos. É interessante, que Lutero, ele restaurou, ele trouxe à tona novamente a doutrina da salvação pela graça. Pela graça. Isso estava dentro de um baú cheio de poeira. A justificação pela fé, a salvação pela graça. Isso estava escondido às 7 chaves. Então, Lutero, o estupim da reforma, a dinamite que explodiu, foi em busca de recuperar essa doutrina. Calvino recuperou a doutrina da soberania de Deus. Ou seja, é Deus somente, não o homem e Deus. Não aquilo que os padres, não aquilo que os romanistas cria e ensinava, que o homem precisava pagar algumas indulgências, que o homem precisava cumprir alguns rituais para chegar até os céus, que alguém morria, teria que ir, se alguém ia para o purgatório, esse alguém receberia a oração de seus entes queridos, missa do 7º dia e tudo mais, e lá tal pessoa ia se purificar e ia ganhar o céu. Nada disso, irmãos. Nada disso. A soberania de Deus, ela foi restaurada através desses homens de Deus que teve coragem, irmãos, coragem de se despontar no meio de uma nação, de uma geração
perigosíssima, assassina, uma nação, uma geração onde qualquer um que despontasse em defesa do cristianismo seria morto, queimado vivo. E esses homens, né, com toda a coragem, movidos pelo Espírito de Deus, se levantaram e fizeram a diferença. Irmãos, nós como reformados, né, nós precisamos crer que precisamos de reforma todos os dias. Reformado e sempre reformando. Por quê, irmão? Porque o que nós enfrentamos são coisas que balançam a nossa fé. Se você não estiver firmado nesse entendimento do que é ser realmente um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, e um cristão verdadeiro, genuíno, não deixa de ser um cristão reformado. Não há cristão genuíno que não seja um reformado. Há muitos cristãos aí fora. Há muitos. Eles não são salvos por não ser um cristão genuíno, reformado? Não, são salvos. Mas eles deixam de usufruir, irmãos, daquilo que é de maior importância, que é uma vida feliz acima de qualquer coisa. Irmão, entenda isso. Um cristão reformado, ele é feliz acima de qualquer coisa. No mundo que nós estamos, no contexto que estamos vivendo, você precisa ter esse entendimento. Porque o que está vindo por aí não é coisa boa. Não é coisa boa e você sabe disso. Porque a palavra do Senhor nos ensina que esse mundo jaz no maligno. Se esse mundo jaz no maligno, e a palavra do Senhor nos ensina isso, não é dizendo que esse mundo físico, não é o mundo criado, não é a geologia, né, a geografia em si, o globo. O que eu estou falando aqui é, esse sistema jaz no maligno. Esse sistema. Agora a gente fica assim, outra coisa. Como cristão reformado, você tem que olhar para esse sistema e dizer, não tem jeito. Olha a vantagem de você ser um cristão reformado. Você, como um cristão reformado, você olha para esse sistema e pensa, é daí para pior. Se ele jaz no maligno, qual é a melhoria que pode acontecer? Não, responde, seja sincero. Se o próprio Deus diz que o mundo jaz no maligno, que o sistema moral jaz no maligno, então qual será as benevolências, as benéficas que vêm por aí, gerada a partir do sistema? Então você, como reformado, você vai passar por tudo isso com o coração cheio de felicidade, alegre, sabendo que a sua pátria não é aqui, as suas vitórias não é aqui, e que as suas vitórias, elas não vão ser adquiridas, porque você já tem todas elas em Cristo. Irmão, veja a pertinência desse tema. Eu não tenho aqui nenhuma presunção de querer explicar pelo menos 10% disso para você. Não tenho. Porque nós vamos passar aqui gerações aprendendo isso. Porque a doutrina do cristão reformado é uma doutrina que busca o conhecimento de Deus na sua plenitude. E quando é que isso vai terminar? Nunca. Porque nós buscamos aprender algo sobre um Deus que é infinito. Então, a busca desse Deus, do conhecimento desse Deus infinito, se torna uma busca infinita. Nós vamos estar na eternidade, nos céus, gozando da felicidade eterna, buscando mais e mais e conhecer esse Deus, sair perto desse Deus, da plenitude desse Deus. Há dois aspectos, irmão, sobre o cristão reformado, que é o positivo e o negativo, né? O negativo consiste em perdão de pecados, Romanos 4, 6 e 8. E o positivo, que consiste na imputação da justiça de Cristo,
conforme 2 Coríntios 5, 21. O pecador é justificado somente pela fé, como assim declarou Paulo, né, em Romanos 3, 28, pela iluminação do Espírito Santo, e que lá no século XVI, Lutero, né, veio a restabelecer essa doutrina, né? O crente reformado, na sua sã consciência, discorda daqueles que ensinam que no Antigo Testamento a justificação é pela obediência à lei, pois as Escrituras são muito claras em afirmar que o homem nunca foi justificado pela lei, Romanos 3:20. E a fé sempre foi a condição para a justificação, mesmo no Antigo Testamento. Como foi que Moisés, como foi que Abraão, como foi que aqueles homens da nuvem de testemunha de Hebreus 11, como foi que todos eles foram salvos? Eles não foram salvos por obras da lei, por cumprir a lei, como o judeu ortodoxo, como os islamistas, o islamismo, né, que diz que guarda todo o Alcorão. Não, eles foram salvos olhando para a promessa. Veja o poder de Deus, irmãos. Veja como Deus é poderoso. Aqueles homens do Velho Testamento, todos eles foram salvos porque olhavam para a promessa. Porque Deus prometeu virar o Messias. Lá em Gênesis, no proto-evangelho, Gênesis 3,15, quando o Senhor prometeu ali que viria aquele que nasce de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Lembra? Por eles olhar para aquilo, eles foram salvos. Nem precisou que Cristo morresse na cruz para derramar o sangue, não. Eles, nesse sentido, nesse entendimento de que o Messias viria e morreria, derramaria seu sangue, só por eles lembrar disso, entender isso, eles foram para o céu, foram salvos. E quando a gente olha para aqueles homens, né? Olha para Abraão, né? Olha para as obras de Abraão, olha para as obras de Moisés, Enoque, Elias, todos os profetas. Olha para esses homens, né? Quantas obras maravilhosas eles fizeram. E ainda assim, nenhuma delas era capaz de levar eles ao céu. Agora, olha que ignorância, né? Essas religiões de obras, que olha para si mesmo, se enxerga numa posição de que possa chegar até Deus com suas mãos barrotadas de alguma coisa. Por isso a reforma protestante, irmãos, foi tão interessante e importante para nós. Porque a reforma protestante, ela trouxe à tona, né, essas coisas que estavam perdidas. Esse entendimento da soberania de Deus, a justificação pela fé. O reformado, por ser reformado, alicerçado na sã doutrina, discorda de diversos ramos cristãos, em diversos aspectos. Discorda daqueles que crê que a oração pode mudar a vontade de Deus, fazendo orações deterministas, né? Orações triunfalistas, pois em Deus não há mudança, nem sombra de variações, conforme Tiago 1,17. Nossas orações são respondidas quando feitas segundo as vontades de Deus, né? Conforme Mateus 6,10. 1 de João 5,14 também nos diz a mesma coisa. O cristão reformado discorda daqueles que pensam que certas coisas acontecem fora do controle de Deus, como catástrofe, guerra, o problema do mal no mundo. Irmãos, um cristão reformado, ele entende todas essas coisas, ele sabe que um deslizamento de terra, né, uma tsunami, como todos nós sabemos, uma doença em nossas vidas, a perca de um ente querido. Irmãos, um cristão reformado sabe que tudo isso é obra de Deus. Deus tem tudo determinado na hora exata, sem faltar um segundo e sem passar um segundo. Veja o quão glorioso é isso, de você entender essas coisas. Porque você entendendo isso, você começa a adorar a Deus de maneira aceitável, de maneira agradável.
Irmãos, é necessário, porque nós somos falhos e a tendência da nossa mente finita é buscar aquilo que é temporal. É buscar aquilo que eu possa ver, que eu possa tocar. A minha mente finita, ela não guarda por muito tempo aquilo que é atemporal. Porque você não conhece, você não esteve lá, você não sabe onde é, você não sabe como é, mesmo sabendo alguma coisa que as Escrituras nos mostram, mas a gente parece que faz questão de esquecê-las. Por isso a nossa mente ela é inclinada a apenas guardar aquilo que o nosso coração quer que guarde. E nós conhecemos nosso coração, que é uma fábrica de ídolo, né? Desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Nosso coração é desesperadamente corrupto. E a gente busca não guardar as coisas que é para se guardar, né? Um que são reformados, ele também discorda, né? Daqueles que pensam poder determinar o seu próprio destino, como se pode, né? Como o poder da morte, o poder da vida, o poder de adquirir isso, de adquirir aquilo, conforme Deuteronômio 32, 29, 39. E também, irmãos, nós lemos isso em Tiago, que o Senhor ali está condenando. Abre Tiago lá, por favor. Aí um pouco na frente. O Senhor condena a ideia de que, daquilo que o homem acha, que pode determinar algumas coisas na sua vida, fazer alguns planos. O Senhor vai condenar essa presunção aqui. E um reformado, um cristão reformado, ele precisa estar a par disso, porque não é assim na sua vida. O cristão reformado baseia a sua vida nos propósitos de Deus e naquilo que está estabelecido na sua palavra. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, 4, o verso 13 ao 17. Olha só. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade de tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E o amarrar de todo o desfecho aqui é o último versículo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Que bem é esse? O que é isso? Para fechar aqui o que foi dito antes. Eu sei, como reformado, que a minha vida não é assim. Eu jamais posso ter a pretensão de dizer que amanhã, vou ser bem simplório, amanhã, logo ali, eu vou acordar pela manhã. Eu jamais posso falar isso com toda a convicção, dizer assim, amanhã eu vou acordar pela manhã e vou fazer isso, 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 com toda arrogância e jactância. Não, irmão, você não pode fazer isso. Você tem que dizer, ó, se Deus quiser. E ao você não fazer isso, você está negando de fazer o bem para você mesmo. Olha, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se eu digo, ano tal, eu vou para a cidade tal, lá trabalharei, lá adquirirei lucros, lá eu ganharei isso e aquilo, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Se eu falar isso e não disser, se Deus quiser, acabei de deixar de fazer o bem para mim mesmo. Porque isso não passa de arrogância. Isso não passa de arrogância. Vanglória, né?
vanglória. Em quarto lugar, irmãos, eu acabei esquecendo de falar a numeração. Em quarto lugar, cresce como reformado na soberania de Deus, especificamente em relação à salvação, conforme os Romanos 8, 29 e 30. Isso foi perfeitamente expresso num documento chamado Canon de Dort, elaborado entre 1618 e 1619, onde a salvação é apresentada em 5 pontos, os quais se referem às antigas doutrinas da graça: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, chamada eficaz e a perseverança dos santos, nas quais temos sido doutrinados, né? Nós já fomos doutrinados isso aqui, irmãos, pelo pastor Rui várias vezes, sobre essas doutrinas da graça: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, chamado eficaz, a perseverança dos santos. Cada uma dessas aqui, dessas doutrinas, dá muitos estudos. Eu citei aqui, irmãos, os canões de Dort, trouxe à tona novamente essas doutrinas. Por que os canões de Dort? Abrindo aqui um parênteses, já que eu toquei no assunto. Os canões de Dort, irmão, eles foram instituídos para combater a heresia de Armínio, a doutrina pentecostal. Não totalmente pentecostal, mas os pentecostais aderiram a essa doutrina arminiana, que é Deus e eu. Que Deus não é soberano na totalidade para a minha salvação. Eles acabam morrendo no mísero 0,1% que eles acham que deve fazer na conclusão da sua salvação. A doutrina arminiana é Deus e eu. Então, os canões de Dort veio para jogar por terra essa doutrina. Não. A doutrina correta é Deus somente. Deus é soberano no plano eterno de salvação. Ele planejou, ele desceu até aqui e executou. Nada mais do que isso. Nada do coitado miserável homem querer atribuir a salvação um mísero 0,0001%. Porque mesmo assim, com esse 0,1%, ele iria para o inferno. E ainda assim, e mesmo assim, ele está chamando Deus de incompetente. A doutrina arminiana, irmãos, nada mais é do que chamando Deus de incompetente. Porque as doutrinas da graça nos revela que é Deus quem salva. Somente Deus é quem salva. Somente Ele. E nesse sentido da soberania de Deus na salvação, da edificação pela fé, da soberania de Deus, Paulo, discorrendo sobre essa doutrina maravilhosa do Evangelho, ele expressou algo tremendo, que eu acho a maior expressão das Escrituras. Ele discorrendo lá do capítulo 9 até o capítulo 11, a respeito da soberania de Deus e a justificação pela fé. Quando chegou lá em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33 até o 36, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu acho a expressão mais maravilhosa das Escrituras. Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Troquei aqui, mas é assim mesmo. Quem foi o seu conselheiro? Quem deu conselho primeiro a Deus? Quem foi? Por acaso alguém chegou para Deus e olha, Senhor? Senhor não, se alguém chegou lá para dar conselho para ele, era um Deus também, Então, não chamou nem de Senhor, meus irmãos. Ser um reformado, irmãos, implica
em muitas coisas. Primeiro, os sofrimentos. Irmãos, um crente genuíno, que eu considero, não eu, mas todos os reformadores, todos os pastores que se firmam nessa doutrina da soberania de Deus, todo cristão genuíno que verdadeiramente recebeu o Evangelho, recebeu o verdadeiro nascimento, o novo nascimento, aquele que recebeu as doutrinas da graça em suas vidas, todo aquele que aplica em seu coração a doutrina de Cristo, dos apóstolos, todos esses entendem que não tem outra forma, não existe outra maneira de você chegar aos escabelos dos pés de Cristo, se não entender que você não é capaz de fazer nada a respeito de você mesmo para você chegar até o céu. Você não é capaz, irmão, você vai viver uma vida inteira tentando, sofrendo, lutando, cai aqui, levanta acolá, triste, sofrendo, maldizendo da sua vida, querendo fazer algo para Deus, sem entender isso. O que é um cristão genuíno, reformado? Você vai chegar lá no final da sua vida infeliz e sabendo, para onde é que eu vou mesmo? Porque no meu entendimento eu não fiz nada para glorificar a Deus, eu não fiz nada para que Deus se agradasse, não fiz nada para que Deus achasse graça da minha pessoa. Mas essa é a realidade, irmãos. Então essa é a diferença, meu irmão, entre ser um cristão reformado e um cristão arminiano. Louvado seja o nome do Senhor, que as coisas estão mudando. Está acontecendo um crescimento da doutrina calvinista de maneira assim extraordinária, irmãos. Augusto Nicodemos já tem recebido vários convites para pregar na Assembleia. Paulo Júnior tem recebido vários convites, ele tem pregado em igrejas da Assembleia de Deus, igrejas pentecostais. Qual outro? Hernandes Dias Lopes. E assim, irmãos, eles já estão pensando em estabelecer um congresso para formalizar assim a sua confissão de fé. Ou seja, calvinista, pentecostalista. Ou seja, está tomando um rumo. Ou seja, aquilo que era visto como algo terrível, irmão, incrível que no nosso meio, o meio presbiteriano, ainda existe crentes que acham terrível só de lembrar do nome Calvino. Irmão, não existe evangelho sendo pregado de maneira fiel que não seja calvinista. Porque Calvino não fez nada, irmãos. Calvino não fez nada a respeito das Escrituras. Ele não acrescentou nem tirou uma vírgula nem um Y. Ele apenas organizou aquilo que estava desorganizado pelos romanistas, pela Igreja Católica. A Igreja Católica pegou tudo, jogou no ventilador e fez questão de não mais ligar para aquilo que foi esfacelado. Eles apenas estabeleceram as suas próprias conclusões, seus próprios entendimentos, e assim ensina até hoje. O que Calvino fez, quando Lutero explodiu a reforma, ele fez para organizar. Organizou tudo, pegou toda a doutrina bíblica, tudo. Está aqui nas Escrituras, você não faz outra coisa senão ler as Escrituras e pregar as Escrituras, ler as Escrituras, ouvir as Escrituras. O Calvino fez foi sistematizar isso. Ele sistematizou isso para ficar fácil para nós. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, graças ao nosso Deus, porque nada foge do seu controle. Ele levantou homens e os encheu de coragem e os moveu em defesa da fé reformada. E este assunto, irmãos, ele tem pano para manga, ele não acaba tão cedo, vai muito longe. E eu não estou nem na metade aqui do estudo. Não estou nem na metade, irmão, por isso eu estou passando aqui, ó. Irmãos, há algo terrível no nosso meio, nos nossos dias, é que está acontecendo o mesmo que acontecia lá na época de Amós. Vocês se lembram que o Senhor levantou Amós para pregar lá em Samaria? Por quê? Irmãos, as pessoas estavam deixando
né, o lugar de adoração a Deus, lugar verdadeiro, que era Jerusalém, para procurar adoração em vários outros locais de culto. Pessoas estavam deixando o local de culto, que era Jerusalém, para ir adorar em Betel, e adorar em Dan, adorar no Monte Gerizim, e daí por diante. Então, hoje está acontecendo da mesma forma. O sincretismo religioso tem tomado conta, tem adentrado no meio das nossas igrejas contemporâneas e tem feito uma festa, tem feito uma miséria no meio da igreja. As pessoas estão deixando aquilo que é verdadeiro, aquilo que Deus requer de nós, que é um culto aceitável, que é um culto em espírito e em verdade, para buscar locais de adoração, para rodopiar-se, para se estribuchar pelo chão. E no final das contas, sai dali alegre, satisfeito, dizendo: eu hoje passei por momentos muito desagradáveis, hoje eu fui cheio do Espírito, até blasfêmia contra Deus. Comete até o pecado da blasfêmia, o pecado imperdoável. Porque pessoas buscam grupos de adoração a Deus, dizendo eles que é a Deus, mas não é. Porque Deus requer ordem nas suas coisas, Deus requer como Ele quer ser adorado, Ele está estabelecido nas Escrituras. Como é que Deus requer a sua adoração? É em espírito e em verdade. O que é isso? Em espírito e em verdade. Como assim? Aqui está a verdade e o espírito maneja a verdade. Ou seja, você está sob esse crivo? Você tem ouvido a verdade? Você tem atendido o Espírito? Se você for um crente reformado, eu acredito que sim. Se você não for, comece a pensar nisso a partir de hoje. Porque um crente reformado não busca outros locais de culto. De culto, entre aspas. Porque há muitos no nosso meio infelizes com a sã doutrina, não estão suportando ouvir a sã doutrina, de que é Deus somente, não tem invenção. Os reformadores, quando foi para reformar a igreja, eles não vieram com invenções, algo novo. Os reformadores, eles buscaram as veredas antigas, eles andaram pelos caminhos antigos. Foi isso que aconteceu na reforma. Para reformar, eles não buscaram algo novo, eles buscaram as coisas antigas que estavam esquecidas. Então, no nosso meio, na igreja do Senhor espalhada por toda parte, há pessoas que não estão mais aguentando a sã doutrina, ou seja, o pastor chega aqui, prega a palavra, lê a palavra, faz oração, canta louvores, depois a pregação. As pessoas não estão mais suportando isso, estão buscando grupinhos de louvores e mais louvores, e músicas, gospels, e onde há shows, onde há luz negras, onde há rodopeios pela sala, pelo salão, onde pessoas começam a falar em línguas estranhas, alabachura, xuricante, aí vai. As pessoas querem, ou seja, ser tocada pelo Espírito aí no meio do salão. Irmãos, é o que está acontecendo no nosso meio hoje em dia. As pessoas não querem saber do que é extraordinário. É ouvir a palavra, crer na palavra, viver na palavra, honrar a Deus, glorificar a Deus com a palavra. Não, quer alguma coisa a mais. Eu quero sentir. Eu quero ter êxtase. Você já ouviu falar no princípio regulador do culto? Isso também foi formalizado, foi, como é que diz, como é que fala? Esqueci agora. Depois que você lembrar, eu falo. Lá por volta da reforma. O Senhor, na sua palavra, Ele estabeleceu a maneira como, onde Ele deve ser adorado. Primeiro, em espírito e em verdade. Não mais no local separado, não mais em um templo. O templo existe. Mas não apenas aqui no templo. Você agora não adora mais só aqui, você adora lá na sua casa, você adora lá não sei onde, você adora lá onde você estiver, você adora em espírito e em verdade, ok? Na palavra e na unção do Espírito. No ensinamento do Espírito. Onde você estiver, você adora. Você precisa lembrar do que aconteceu com 2 sacerdotes. Lá em Números, lá em Levítico, capítulo 10. Quer abrir lá, por favor?
alguém que lê bem alto.